Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, nós aqui estamos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E a gente vai ler aqui, a passagem do Evangelho trazida por Mateus, que vai falar sobre o maior mandamento. E depois a gente vai pegar um texto da Joana de Ângeles, que vai falar sobre caridade, que é o sinônimo do amor, né? Qual será o maior mandamento, né? Então vamos lá. O texto evangélico. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus resume toda a lei até então, né? Todos os mandamentos ali, toda a lei mosaica, né? Ele resume os 10 mandamentos em 2, ele não revoga nenhum. Mas quem ama a Deus e ama o próximo, jamais vai roubar o próximo, não vai matar, não vai furtar, não vai cometer adultério, não vai fazer nada daqueles crimes ali, né? Vamos dizer, aquelas violações às leis de Deus contra o seu próximo, né? Porque ele ama o seu próximo como a si mesmo. Se ele não quer que ninguém viole aqueles seus direitos, então ele também não viola nos outros. Então Jesus vem resumir para a gente toda a lei e os profetas, né? Isso está registrado em Mateus. E aqui a gente vai ler um trecho, né? Uma explicação sucinta dos espíritos a respeito disso, né? Olha, caridade e humildade. Esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo, semelhante a esse, é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Eis a bandeira da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação, né? Então, se não praticarmos a lei de amor com o nosso próximo, como nós gostaríamos que fosse em relação a nós mesmos, e praticar a lei de amor é praticar a lei de Deus, e quando a gente pratica a lei de Deus com o nosso próximo, nós estamos amando a Deus. Porque o que é amar? Amar é fazer aquilo que agrada o outro, não é? É fazer tudo aquilo que vai gerar alegria, felicidade, contentamento no outro. Então, toda atitude, pensamento, palavra, ato que vai gerar um bem-estar, contentamento, alegria, sabe, bons sentimentos no outro,
é uma forma de estar amando a outro. Então, quando a gente pratica a lei de Deus, nós estamos amando a Deus. E como que se pratica a lei de Deus? A lei de Deus a gente pratica amando ao nosso próximo como a nós mesmos, fazendo tudo aquilo que Deus espera de nós, mas para outra pessoa, para o nosso próximo, né? Parece simples, mas a nossa condição ainda não, a gente ainda tem uma condição que é difícil, né? A gente conseguir de verdade amar ao próximo, mas o esclarecimento, a luz do esclarecimento facilita as coisas para a gente, porque quando a gente não entende os motivos, né, não fala a nossa razão, realmente é mais complicado. Mas à medida que a gente tem o Consolador que tira, né, o véu e que esclarece todas as coisas para nós, e aí a gente sabe por que devemos nos esforçar para melhorar e para ir buscando desenvolver esses sentimentos dentro do nosso coração, vai ficando mais fácil de ir compreendendo e tentando, né? Sempre tentando. E eu trouxe um texto da Joana, que não vai dar para a gente ler todo porque ele é longo, mas nós vamos lendo aqui, né? A Joana de Ângeles nos ensinando muito sobre muitas coisas. E hoje nesse texto, ela vai nos ensinar sobre caridade, né? A luz da caridade. Então, aqui, ó, é do livro Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, da coleção, né? Da coleção psicológica que ela trouxe aí através do Divaldo. Então, ela vai pegar vários e vários aspectos aí do Evangelho para poder trabalhar junto à psique humana, né? O nosso eu profundo. E como que o amor, a caridade, vai funcionar para nós, né? Como um antídoto aí que pode nos livrar de tantas e tantas questões aí que abalam nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então vamos ao texto. Amar é dever de todas as criaturas, e ninguém se pode eximir de fazê-lo. Esse amor deve ser incondicional, chegando à totalidade como experiência de autoiluminação e autolibertação. Então, aqui, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E todos nós chegaremos a essa condição. Enquanto o ser humano se encontra nas faixas predominantes do ego, ata-se aos caprichos escravizadores que são decorrentes dessa ordem primária. Então, ali no Evangelho a gente viu, né? Enquanto a gente estiver ali muito voltado no orgulho e no egoísmo, a gente não consegue amar, a gente não consegue expandir, né? A gente está muito ali nessa faixa primária que tem a ver com o orgulho e o egoísmo. E, na verdade, o que a gente quer? Quer deixar o orgulho e o egoísmo de lado para que surja dentro de nós e cresça a caridade e a humildade, como a gente acabou de ler lá na explicação dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, à medida que ama, dilui as amarras dolorosas e experimenta a alegria da liberdade em verdadeiro hino de louvor. Altera-se-lhe então a paisagem da emoção, e todo ele se transforma em um feixe de ternura, de ação dignificante, de paz irradiante. Assim é o amor de Jesus homem. Então aqui, olha, Jesus homem, que foi, né, aquele homem que esteve aqui entre nós há 2000 anos atrás, né? Então, e o que ele representou, o que ele vivenciou e deixou para nós. Né? Então, o amor de Jesus homem é integral, total, incomum, aberto ao pensamento divino
e mergulhado nele, de forma que se esparze como uma brisa refrescante, modificando o clima espiritual das criaturas que se lhe acercam. Não há nesse amor nenhuma exigência, exceto a proposta da impregnação que todos se devem permitir acontecer. Trata-se de uma oportunidade ímpar que lhe altera o comportamento e a escala de valores em torno do significado da vida e do esforço existencial para conseguir a plenitude. Toda a narração neotestamentária, à luz da psicologia profunda, é um convite à alegria, ao amor em comum que dimana de Deus e de que Jesus se fez o intermediário, tornando-a compreensível ao entendimento e ao sentimento. Com esse amor, Jesus pretende alçar o ser humano à sua condição, estimulá-lo a crescer, entender o elevado sentido e significado de si mesmo, os objetivos essenciais do seu existir, não havendo empecilho que não seja impossível contornar ou eliminar. Trata-se apenas de uma opção forte, significando o desejo de ser livre e feliz. Eu estou lendo direto porque o texto é longo e eu quero aproveitar para ler bastante, né? Mas é muito claro aqui tudo que a Joana está tentando trazer de ensinamento para a gente. Os indivíduos psicologicamente infantis querem que os amem. Quem são esses indivíduos psicologicamente infantis? São aqueles que se encontram nas faixas primárias, como a gente viu lá no Evangelho. Aqueles cujos sentimentos que ainda predominam é orgulho e egoísmo. Não consegue ainda compartilhar, sabe, se doar, né? Se entregar para um outro de uma maneira a tentar fazer com que se sentir feliz de fazer alguém feliz, né? Então, ainda está nas faixas primárias, então são indivíduos psicologicamente infantis. Como as crianças, a gente observa as crianças, elas, né? E ainda mais as mimadas querem tudo, né? Elas querem, elas estão sempre nos requisitando cuidados e atenção. Então, quando a gente não amadurece a nossa psique, nós somos adultos que estamos sempre achando que só a gente precisa das coisas, só nós queremos as coisas, achamos que todos têm que estar se conformando às nossas vontades, aos nossos desejos, né? Então, olha, os indivíduos psicologicamente infantis querem que os amem, né? Então, tudo para nós. É o egoísmo, jamais se abrindo ao amor. Somente aquele, porém, que está amadurecido pode oferecer-se-lhe e atingir o patamar da iluminação, decifrar a incógnita na qual se debate em torno de sua realidade espiritual. Fazer o mesmo, aquilo que o samaritano discriminado e detestado fez em relação ao seu próximo, que era judeu, seu perseguidor, é a mais vigorosa lição do pensamento cristão primitivo que se entregava ao amor, especialmente direcionado àqueles que malsinavam e impiedosamente fustigavam com ódio inclemente os seguidores de Jesus. Né? Então, fazer o mesmo. Então, e não importa quem, né? Fazer o bem. No caso, esse fazer o mesmo é fazer o bem. Todo o bem que se possa, inclusive aquelas pessoas que ainda não fazem nada de bom para nós. Né? Esse impositivo expresso por Jesus desarma a sombra coletiva. A sombra, o que é a sombra? Né? A sombra é aquele lado que o Jung, né, fala que todos nós temos, né? Se somos espíritos imperfeitos, que estamos ainda reencarnando num mundo de provas e expiações, é porque nós temos um lado que
são os nossos defeitos, digamos assim. Esse é o nosso lado sombra. É aquele lado que ainda não consegue ficar. Nós ainda não conseguimos atingir ali essa luz interior plenamente, né? Então, a nossa imperfeição, cada vez que a gente manifesta um traço de alguma imperfeição que a gente tenha, né? É que a gente está dando vazão, está deixando vir à tona ali o nosso lado sombra, né? Então, esse impositivo expresso por Jesus desarma a sombra coletiva que se compraz na inferioridade moral das pessoas. Então, aqui a sombra coletiva é todo esse lado, né, das imperfeições que todos nós trazemos. Aquele, porém, que encontrou a resposta para anulá-la, já não será mais o mesmo. Como que a gente vai deixando de ter a sombra? Essa é a questão, né? Como projetar luz sobre a sombra e fazer com que ali se ilumine dentro de nós? Reforma íntima. A resposta é essa. É através da reforma íntima que a gente vai diluindo as nossas sombras. Aquele, porém, que encontrou a resposta para anulá-la, já não, então é aquele que já efetuou ou está muito adiantado no trabalho de reforma íntima ou autoiluminação, né? Já não será mais o mesmo, porque descobriu que é possível desativar os impedimentos que dificultavam a liberdade interior, a opção de ser pleno. Com essa colocação, a sombra individual se desfaz e a responsabilidade do self comanda as atitudes antes tíbias e medrosas naquele que ora desperta para novos cometimentos e definições morais. Jesus aceitou o ambiente em que deveria viver, mas não permitiu que o mesmo lhe influenciasse a conduta, alterando-lhe o programa que trazia de Deus para a renovação estrutural das criaturas e do mundo social daquele e de todos os tempos futuros. Com ele, não há a possibilidade de a sombra tornar-se projeção, refletindo atitudes incomuns, porém fixadas nos comportamentos que lhe dizem respeito. Não poderia haver melhor modelo para ensinar o amor que esplende na ação da caridade do que a figura do samaritano escolhida por Jesus, considerando-se o seu desvalor para os judeus, a indignidade que lhe atribuíam, sendo ele quem socorre o adversário sem fazer-lhe qualquer interrogação, sem ao menos recordar-se de que o homem caído e espoliado é alguém que o maltrata e desconsidera, e que, por sua vez, o deixaria aos abutres e à morte, sem qualquer sentimento de culpa, caso a situação fosse oposta. Ou seja, se aquele samaritano que era bom, ele era bom por quê? Porque ele já havia dissipado a sombra dele, né? Ele tanto havia dissipado a sombra que ele quando viu a pessoa caída ali, o judeu, né, ali caído, ele não se preocupou se era um perseguidor, um algoz, um opositor. Ele se tocou de compaixão e sem pensar, movido ali unicamente, o seu self, né, já estava sem fazer esforço, já estava impregnado dessa luz, de modo a simplesmente socorrer e independente, assim, não tem o que se pensar, tenho que socorrer, é meu dever, né? Então, esse samaritano já havia transformado ali a sua sombra, né, em luz. Condoeu-se, entretanto, viu-se a si mesmo abandonado e vencido, né, amar ao próximo como a si mesmo, se colocou no lugar do outro, reconhecendo no outro a imagem e semelhança de Deus, porque seu irmão, embora ele não o considerasse, e assim, tomado de compaixão, socorreu-o, deu-lhe a alimária,
seguindo a pé e protegendo-o de qualquer tombo, a fim de o amparar em uma hospedaria. E já deu, né, o nosso horário aqui, já se passaram os 20 minutos que a gente tem, e aqui ela vai continuar falando mais assim a respeito da passagem aí do samaritano, né, do bom samaritano. E só para a gente encerrar, né? Assim, eu vou pegar um último parágrafo lá na frente. Ela fala: olha, a caridade resulta na lição mais pura e mais profunda do amor de Jesus, que se prolongará por toda a igreja cristã primitiva, mas que se corromperá na forma degradante da esmola que humilha e espezinha aquele que necessita, assinalando-o com miséria, roubando-lhe a identidade que o dignifica, né? Então, o cuidado, né? A caridade, ela vai muito mais além, né? Se esse próprio samaritano tivesse socorrido o homem caído, mas com um sentimento, olha, imagine a mesma situação, né? Aquele homem que estava caído era um perseguidor, né? Ali do samaritano. E ele percebendo, ele tivesse, vamos dizer assim, a perfídia, né? Aquele sentimento pérfido de perceber que era um inimigo e aí, assim, perfidamente querer se passar, sabe o lobo em pele de cordeiro? Eu vou ajudar tudo, mas só para ele ver que eu sou melhor que ele. Quando se pensa desse jeito, já não seria o bom samaritano, já seria, né? Seria igual o perseguidor, porque não faria aquilo movido por um sentimento, né? Então a caridade, ela tem que estar, a caridade ela não pode estar maculada com sentimento de superioridade. A caridade verdadeira, como sinônimo de amor, ela não pode vir suja, né? Vamos dizer assim, com esse tipo de sentimento, com esse tipo de sombra, né? Então fica esse texto maravilhoso aqui da Joana, né? E que a última frase, né, que ela coloca, ela pega uma fala de Jesus, né? Que diz assim: então vai e faz o mesmo, né? Ajudar é auxiliar-se, libertar é forma nobre de tornar-se livre. Então que a gente pense nesse samaritano e que a gente vá e procure fazer o mesmo. E assim eu me despeço, agradeço a todos por estarem aqui me ouvindo e tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje um texto, né, do livro Luz Acima, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Irmão X. O capítulo é 22 e o título é A Alegação Justa, né? Então esse texto ele trata de que a espiritualidade auxilia os homens encarnados quando eles querem ter algum aprendizado. Nas horas de sono do nosso corpo se desprende, o nosso espírito se desprende do corpo e pode fazer N coisas, mas aqueles que estão interessados em vencer algumas dificuldades, em desenvolver, evoluir, buscam espíritos que têm mais conhecimentos do que nós e encarnados, né? E vamos buscar auxílio com eles. E eles nos preparam, então, por exemplo, se eu quero desenvolver um trabalho, se eu quero fazer as pazes com alguém, né, posso pedir auxílio, mas aqui esse texto ele se refere mais às questões de promover o progresso no universo, né? Então, as pessoas que têm interesse em procurar melhorias para a sociedade, tanto nas questões de relacionamentos sociais, de organização de cidades, países, dos povos, né?
como também no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e de tantas outras coisas, na área da educação, por exemplo, né, também. Então, esses espíritos bem interessados em promover, né, em se desenvolver e promover a evolução de outros, eles recebem auxílio de espíritos para estarem desenvolvendo, né, auxiliando essas pessoas, né, eles procuram esses espíritos evoluídos e com capacidade para auxiliá-los, né, e eles são esclarecidos por esses espíritos. Então, por exemplo, um cientista está estudando a um determinado assunto e ele não consegue sair de determinadas circunstâncias ali do conhecimento. Então ele busca no plano espiritual espíritos que estudam, têm grandes conhecimentos na área em que ele pesquisa, e ele então vai buscar conselhos para estar encontrando recursos e para desenvolver aquilo que ele está pesquisando. Aqui no texto, eu não vou ler completamente, mas aqui nesse texto nos é dito que, através do irmão X, né, que se existem aqueles que são muito inteligentes, ativos, eles buscam as soluções aqui e vão discutir lá no plano espiritual, né, conversar lá no plano espiritual no sentido de esclarecer esses conhecimentos ou buscar, né, outros conhecimentos para que ele desenvolva aquele pensamento que ele tem, né? E existem outros que querem fazer alguma coisa, mas não têm ideia nenhuma, vamos dizer. Então, os espíritos amorosos que querem auxiliar aquela pessoa que está interessada no progresso, mas não tem conhecimento, ele vai auxiliar nos mínimos detalhes para que aquelas pessoas possam evoluir e promover a evolução da sociedade. Mas existem, né, aqueles que são muito dinâmicos, vamos dizer, e eles então buscam e vão agindo, né? E existem outros que vão no plano espiritual, recebem bastante auxílio e amparo para desenvolverem certas ideias, mas às vezes a pessoa tem aquele conhecimento, mas não coloca em prática, não tem, vamos dizer assim, uma autonomia, não é que é uma falta de autonomia, ele não se dá o direito de se dedicar ardorosamente para desenvolver, né, as questões, né, mesmo dando tudo de mão beijada, ou seja, fazendo tudo esclarecendo o melhor possível, mesmo assim muitos desencarnam e não chegam a desenvolver a tarefa que se propõe. É isso que o texto nos diz. Então, o espírito que estava falando com as pessoas sobre essa questão, né, eu vou ler um trecho agora do que ele diz. Então, ministros da fé, administradores de bens públicos, cientistas e artistas, condutores do pensamento e da cultura da humanidade encarnada, sequiosos de renovação em benefício dos contemporâneos, toda vez que se mostram à altura dos títulos de que são detentores, apressam-se em granjear-nos o concurso espiritual. Nem sempre sabem o que desejam e somos compelidos a agir com eles à moda dos professores de primeiras letras nos jardins de infância. Suportamos-lhes os impulsos intempestivos sem dar-lhes tabefes e determinamos horas adequadas para as lições. Logo que se afastam do corpo, em desligamento provisório pela influência do sono, congregamos os mais aptos ao progresso intelectual no serviço de preparação desejável. Então, uma das questões que vemos aqui nesta fala do Espírito é a questão do horário, né? Para, se quisermos estudar no plano espiritual, ter um horário para fazer isso. Então, usualmente descobrem inúmeras dificuldades para compreendermos
apontando contínuos obstáculos a fim de manobrarem convenientemente com a memória. Muitos recebem colaboração nossa durante 50 anos e acabam surpreendidos pela morte sem cumprirem um só item das cumpridas promessas que nos hipotecam. Alguns, contudo, bem intencionados e persistentes, atravessam óbices, ou seja, obstáculos, ultrapassam fronteiras, quebram cadeias e nos fixam os ensinamentos, convertendo-se em vanguardeiros do tempo em que se fazem visíveis na crosta planetária. Tornam-se, via de regra, combatidos pelos irmãos ociosos, porque os indolentes hostilizam os servidores leais em todas as épocas. Muitos desses amigos perseverantes acabam martirizados, conforme aconteceu ao próprio Cristo. Nosso Senhor, todavia, chega a ocasião em que as ideias deles se fazem louvadas e aproveitadas. Para companheiros dessa qualidade, nossas portas vivem abertas. Estudam conosco desde o problema do alimento ao da mais alta distribuição de justiça. Carreiam daqui para a terra todas as migalhas de luz que podem arquivar no campo mental medianamente evolvido. Como ocorre às abelhas operosas que transportam para a colmeia a quantidade de essências segundo a capacidade que lhes é própria. É assim que, observando-nos os códigos de direito, por lá fizeram leis de acordo com as suas inclinações pessoais, instituições essas que vão progredindo gradativamente na direção da justiça universal. Esses bandeirantes do idealismo superior, em moldes idênticos, ergueram templos religiosos, aprimoraram a ciência, iluminaram a filosofia, instalaram a indústria e aperfeiçoaram o comércio. De quando em quando, as massas recordam. Eu vou parar um pouquinho aqui. Então, aqui nesse texto está falando que nós, as pessoas, aqueles vanguardeiros, aqueles que estão à frente do tempo, são aqueles que estão interessados em promover a evolução, a melhoria das condições de vida, de todo o progresso da sociedade, Então, esses trabalham intensamente, estão avante dos outros, e muitas vezes esses que estão mais para trás nas questões de conhecimentos, mais atrasados, ou seja, não buscam com a mesma intensidade esses conhecimentos, muitas vezes criticam e até prejudicam o trabalho daquele que está avançado nos conhecimentos. São essas pessoas, esses encarnados que têm ideais superiores, que promovem progressos, atualizações, vamos dizer, ou um progresso na religiosidade, na ciência, na filosofia, até na evolução das indústrias e aperfeiçoam também o comércio, Mas existem, eu vou ler agora, continuar lendo a leitura. De quando em quando as massas recordam a animalidade primitiva, regridem nos impulsos, abrem-se aos gênios satânicos da destruição e atiram-se umas contra as outras através de embates sanguinolentos, mas dominadas pelos homens superiores que nos visitam. Acabam sempre por ensarilhar as armas, reconstruindo as cidades, recompondo a economia e reajustando raciocínios, atraídas novamente para os nossos círculos de ação. Então vemos que se existem aqueles trabalhando para o progresso de todos, às vezes, diante de determinadas condições, aqueles que são mais atrasados na questão de evolução do pensamento e da moral, eles acabam se sobressaindo e criando situações diferentes, difíceis, aliás, criando guerras, por exemplo, combates um ao outro, mas, uma hora esses embates acabam, porque existe sempre também aqueles que estão trabalhando para que haja paz e progresso, Então,
uma hora ou outra, essas dificuldades que surgem por causa de pensamentos e desejos mais anteriores, mais atrasados, culturalmente e moralmente, eles acabam, né, uma hora ou outra, criando confusão, mas sempre haverá aqueles que praticam o bem e serão capazes de amainar a situação e voltar novamente ao progresso. Continuando a leitura, entre mentes, os vanguardeiros, né, do progresso se reúnem por intermédio de acordos e conferências para novos juramentos a Deus, exaltando os mais elevados símbolos da dignidade humana e buscando-nos incessantemente os serviços. Raros perguntam de onde lhes vêm os valores da intuição e a maioria costuma classificar de fantasia a nossa colaboração. Então, mesmo esses encarnados, né, que buscam a evolução, nem sempre eles acatam a ideia de que existe espíritos que os auxiliam nas horas de sono, né? Mas o importante dele é que ele tem o desejo da melhoria, do bem-estar da sociedade, está trabalhando para isso, né? Então, mesmo não acreditando nos espíritos, eles recebem o auxílio desses espíritos nas horas de sono. E o espírito que está esclarecendo aqueles que estavam assistindo aquela aula, né, aquele estudo, aquelas reflexões, então o elucidador fixou significativa expressão fisionômica e aduziu: colocavam-nos antigamente na galeria dos deuses e éramos conhecidos por musas. A verdade é que desde os primórdios da vida planetária trabalham na cópia geral dos nossos modelos. Jamais conseguem imitar-nos convenientemente. Admiram-nos as torres luminosas e constroem edifícios escuros, a que chamam arranha-céus. Observam-nos os caminhos floridos e brilhantes e traçam duro leito de pedras no chão, a fim de cuidarem da fraternidade. Contemplam-nos as utilidades graciosas e leves e improvisam máquinas pesadas a exsudarem combustível mal cheiroso e a lhes ameaçarem a vida corporal a cada momento. Semelhante situação, porém, é justificável. O escultor poderá guardar maravilhosa ideação, mas para exteriorizá-la dependerá do material acessível às suas mãos. E convenhamos que a condensação de fluidos na crosta da Terra se caracteriza por aflitiva dureza. Então, o Espírito está explicando que desde as eras mais remotas, né, a espiritualidade auxilia os encarnados através, né, nas horas de sono, onde o espírito pode se desligar do corpo e se comunicar com outros que estão no plano espiritual, e eles, desde esses tempos mais primitivos, eles recebiam o auxílio de espíritos evoluídos na espiritualidade. Isso os auxilia no progresso do pensamento, obtêm mais ideias e recursos para estarem desenvolvendo-se nas horas de vigília. Só que tudo que eles veem lá, muitas vezes, o material e as possibilidades de ações que existem no plano espiritual, para ser trazida para a parte material da nossa relação aqui com o universo, quando de encarnados, não vamos encontrar os materiais, as condições semelhantes àquela do plano espiritual. E isto, então, pode se tornar mais difícil criar aquele material, aquele objeto, aquele aparelho que eles viram lá no plano espiritual. Fica mais difícil deles estarem criando aqui, mas não é impossível. Não é impossível dentro de outras condições, né? Mas com a mesma função. Os materiais da Terra, ele diz, né, que é um material de muita dureza, né? É um material menos flexível. Continuando a leitura,
O orientador parou, movimentou a cabeça expressivamente e concluiu: até aqui, tudo lógico, tudo razoável. Acontece, porém, que nos últimos tempos, alguns de nossos companheiros deram notícias de nossas organizações aos homens encarnados. E sabem o que se verificou? Há grande barulho em torno de nossos correios. Os próprios copistas de nosso esforço respiram imensa revolta. Dizem que não tem personalidade, que os mortos são plagiadores dos vivos, que nossas cidades, leis, instituições e equipamentos, que toda a nossa multimilenar estrutura de ordem e trabalho não passa de reflexo da cultura deles. Se pudessem, moveriam ação judicial contra nós, junto aos gabinetes da engenharia divina. Não julgam tudo isso espantoso e incompreensível? Ninguém respondeu, mas, porque o nobre instrutor sorrisse francamente, a nossa gargalhada geral se espalhou envolvente e cristalina. Na verdade, o instrutor fez uma brincadeira, né? É que os encarnados, nas horas de sono, vão buscar esclarecimentos no plano espiritual, mas quando chegam aqui, por quê? Eles não se lembram de todos, ele tem a ideia daquele objetivo, porque ele já tinha aqui no plano dos encarnados um determinado plano, um objetivo, vai buscar auxílio no plano espiritual com os espíritos, e ao voltar para o corpo, no outro dia, refletindo sobre a pesquisa que ele está fazendo, ele vai ter a ideia necessária, porque ele encontrou, né, quem explicasse para ele no plano espiritual, mas ele não grava tudo que ele ouviu. Então, uma das coisas que ele pode achar é que ele teve a ideia, né? Ele teve a ideia, porque ele não vai se lembrar de que conversou com aquele espírito, que ele viu maquinários, que foi explicado um monte de coisas para ele, né? Ele vai intuir algumas dessas lembranças, ele vai usar para o conhecimento que ele está ali desenvolvendo. Então ele fez uma brincadeira, né, ao final, dizendo, né, que muitas vezes o encarnado acha que os espíritos, quando psicografam livros e contam coisas, né, sobre determinados assuntos, alguém, né, dos encarnados acham que são os espíritos que estão copiando deles. É uma brincadeira que ele está fazendo, né? O espírito está, ao falar com o grupo, né, a quem ele estava esclarecendo, ele diz isso. Mas esse texto e este livro, que é Luz Acima, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo irmão X, o irmão X, quando encarnado, o nome dele era Humberto de Campos, né, ele já era escritor. E ao desencarnar, os familiares fizeram um processo para ganhar, né, na justiça, meios de ganhar, receber, né, através das publicações dos textos que ele colocava, né, psicografava através de Francisco Cândido Xavier. Mas ele estava desencarnado e ele já não era mais este mundo, então a justiça não aceitou isso, né? Mas isto aconteceu, foi um fato, né? Encarnados querendo, né, receber recursos de espíritos desencarnados, né? Então por isso ele passou a psicografar, a ditar mensagens, né? Quem psicografa é o Francisco Cândido Xavier, né? Então Humberto de Campos passou a assinar com o nome de Espírito Irmão X, para não haver problemas mais, né, sobre essa questão de alguém achar que tem direitos autorais relacionados a textos de desencarnados. Bom, finalizando, espero que tenha sido esclarecido e boa noite, obrigado
Tenha uma boa semana.